Falando sobre a importância de ter em casa uma caixinha para tzedakah, para depositar nela, um cofrinho para depositar nele moedas, dinheiro que sejam destinados aos pobres ou para instituições, enfim, para incentivar a prática da tzedakah. E como nós já comentamos, para o Rebbe isso era ou é um objeto indispensável em toda a casa judaica, em todo o lar. Ou seja, assim como nós devemos possuir e ter objetos sagrados ou livros de orações, de estudo, etc., da mesma forma, em termos práticos e úteis, efetivos, é indispensável ter em casa caixinhas de tzedakah, cofrinhos para tzedakah, que nos lembrem constantemente da necessidade de estar cumprindo essa mitzvah. E o Rebbe incentivou também de uma forma muito enfática que as crianças possuam nos seus quartos, em casa, nos seus dormitórios, que cada criança também tenha no seu quarto uma caixinha própria para tzedakah. O Rebbe diz, assim como o Rebbe falava, que todo quarto de crianças ele deve ter, para ser abençoado, para ter uma bênção espiritual que paire sobre o dormitório, o lugar onde as crianças dormem, ficam, brincam, enfim. Então, o Rebbe sempre recomendou que no quarto de cada criança houvessem alguns livros sagrados, como um Chumash, uma Bíblia, como também um Sidur, um livro de oração, mas além disso, que sempre houvesse também no quarto das crianças um cofrinho para tzedakah, uma caixinha destinada a caridade, a depositar o dinheiro que vai ser encaminhado para a caridade. Em outras palavras, o Rebbe dizia que com isso nós enfatizamos que na realidade a formação e a educação judaica ou religiosa das nossas crianças não se restringe apenas ao recinto escolar, não se aplica apenas quando eles se encontram no Heider, na escola, na yeshiva, etc., mas, na realidade, o principal da educação e formação da criança começa dentro de casa, e mesmo quando a criança está em casa, ou no seu quarto, teoricamente talvez ela está lá brincando, ela não está em horário escolar, mas é importante que no seu quarto sirva de lembrete constante. Isso é uma forma também de educar, de treinar, de encaminhar e incentivar as nossas crianças para as mitzvot, para o cumprimento dos preceitos bíblicos, e em especial incentivá-las para a tzedakah, que é uma mitzvah tão importante. Por isso o Rebbe dizia que cada criança deve ter no seu quarto, além do seu professor, ou além de na escola, ela ser incentivada a dar tzedakah, mas que no seu próprio dormitório, no próprio quarto dela em casa, haja também, além de livros sagrados, também uma caixinha para depositar moedas ou dinheiro para tzedakah. Isso vai servir de lembrete constante para as crianças que dormem ou que moram naquele quarto, se lembrarem, dos assuntos de Torá e Mitzvot, se lembrarem daquilo que é mais elevado, daquilo que Hashem, que Deus espera de nós. Por isso o Rebbe dizia, enfatizava o quanto é importante ter esse cofrinho naquele quarto, que daí o quarto se transforma também num quarto de bondade, de caridade, um quarto que aqueles que se encontram naquele recinto, eles estão constantemente conscientes, eles se lembram sempre da necessidade de dar tzedakah, então esse torna-se um quarto de tzedakah. E o Rebbe ele prossegue quando ele explicou a importância disso. Então o Rebbe diz, em geral, crianças convidam seus amiguinhos ou suas amiguinhas para virem brincar em sua casa, e muitas vezes eles se reúnem no dormitório, no quarto da criança. Ele diz, quando uma criança visitante que foi convidada para brincar pela criança anfitriã na sua casa, quando ele entra no quarto do seu amiguinho ou da sua amiguinha e percebe que lá tem um cofrinho, uma caixinha para tzedakah, e pergunta para o seu amiguinho, para a sua amiguinha, o que é isso, ou qual o significado desse cofrinho, dessa caixinha, e
e a criança que mora no quarto começa a explicar para o seu amiguinho que isso é uma caixinha para tzedakah, para nos lembrar que sempre devemos separar alguma coisa para os pobres, e eu, da minha mesada semanada, enfim, deposito sempre alguma moeda para a caridade nesse cofrinho, nessa caixinha. E o Rebbe diz, essa natureza, crianças são curiosas, então um pergunta para o outro e o outro explica, e isso fomenta mais ainda a mitzvah da tzedakah, ou seja, isso serve de incentivo também, não só para a própria criança que mora naquele quarto, né, naquele dormitório, que ela pratique a tzedakah, mas por tabela ela também divulga e propaga a mitzvah de tzedakah para os seus amiguinhos, para suas amigas, para os seus amigos, e como o Rebbe fala que isso está imbuído na natureza de todos os Yehudim, que são Rahmanim, Baishanim, Gomlei Hassadim, que são misericordiosos, praticantes de bondades, etc. Então, quando cada um assumir e de uma forma clara, explícita, o seu compromisso com essa mitzvah, colocando essa caixinha no seu quarto, divulgando para todos aqueles que lá se encontram, desse seu compromisso com a mitzvah de tzedakah, então isso vai servir para divulgar e propagar mais ainda essa mitzvah tão importante.